Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalel e esse é mais um dia que nós vamos fazer a nossa leitura bíblica capa a capa. Muito obrigado por estar participando desse projeto. Hoje é o nosso dia 64 e nós vamos ler de Deuteronômio 23 até Deuteronômio 26. Pegue o seu chá, o seu café, a Bíblia e vem comigo para essa jornada de hoje. Deuteronômio 23. As pessoas que podem ou não podem fazer parte do povo de Deus. Moisés disse ao povo: nenhum homem castrado que tenha um membro cortado poderá fazer parte do povo de Deus, o Senhor. Nenhum filho ilegítimo fará parte do povo do Senhor, nem ele nem os seus descendentes até 10 gerações. Nenhum amonita ou moabita até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficarão de fora porque quando estavam saindo do Egito, eles não lhes deram comida nem água. E também porque pagaram Balaão, filho de Beor, da cidade de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês, mas o Senhor, o nosso Deus, não atendeu o pedido de Balaão. Pelo contrário, Deus virou a maldição em bênção porque ama vocês. Nunca façam coisa alguma para o bem ou proveito desses povos. Não desprezem os edomitas, pois eles são seus parentes, nem desprezem os egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Dos netos em diante, os descendentes dos edomitas e dos egípcios que morarem na terra de vocês poderão fazer parte do povo de Deus. Limpeza no acampamento. Quando estiverem acampando durante uma guerra, procurem evitar qualquer coisa que os torne impuros. Se durante a noite alguém ficar impuro por causa da perda de esperma, sairá do acampamento de manhã. À tarde tomará um banho e ao pôr do sol voltará ao acampamento. Arranjem um lugar fora do acampamento onde poderão fazer necessidade. Junto com as suas armas, levem uma pá e antes de fazer a necessidade, cavem um buraco e depois cubram as fezes com terra. O Senhor, o nosso Deus, está presente no acampamento com vocês, para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os seus inimigos. Portanto, conservem o acampamento puro, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não abandone a vocês e vá embora. Diversas leis. Se um escravo fugir do dono e vier pedir que você lhe dê proteção, não entregue ao dono. Ele deverá ficar morando em qualquer cidade israelita que quiser e não poderá ser maltratado. Nenhum israelita, mulher ou homem, praticará prostituição nos templos pagãos. O dinheiro ganho desse modo não poderá ser levado ao templo do Senhor para pagamento de uma promessa feita ao Senhor, nosso Deus, porque ele detesta esse tipo de dinheiro. Não cobrem juros quando emprestarem dinheiro, comida ou qualquer outra coisa a um israelita. Vocês poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrem de outro israelita, para que o Senhor, o nosso Deus, abençoe tudo que vocês fizerem na terra que vai ser de vocês. Quando vocês fizerem uma promessa ao Senhor, o nosso Deus, não demorem a cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida, e é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu. Não é pecado deixar de fazer uma promessa a Deus, mas se você, por vontade própria, fizer uma promessa, então deverá cumpri-la sem falta. Quando estiver andando no caminho que atravessa a plantação de uvas de outro israelita, você poderá comer todas as uvas que quiser, porém não carregará uvas num cesto. E quando estiver atravessando o campo de trigo ou de cevada que pertence a outro israelita, você poderá comer todas as espigas que puder colher com as mãos, mas não use uma foice para colher as espigas. Capítulo 24. A mulher divorciada. Moisés disse ao povo: pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-la à esposa e mandá-la embora. Ela irá, e então poderá acontecer que case com outro homem e que este também não goste mais dela e se divorcie. Então poderá acontecer que ele morra. Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher. Ela é impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, não deixem que se cometa um pecado tão grave assim na terra que o Senhor, o nosso Deus, lhes está dando para elas serem de vocês. Diversas leis. Um homem que tenha casado há pouco tempo ficará livre por 1 ano do serviço militar e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa 1 ano, fazendo com que a sua esposa se sinta feliz. Quando você emprestar alguma coisa a alguém, não aceite como garantia de pagamento as 2 pedras de moinho que ela usa para moer o trigo e não pegue nem mesmo só a pedra de cima, pois se ela não tiver as 2, não poderá moer o trigo e assim morrerá de fome. Se alguém raptar outro israelita e obrigá-lo a ser seu escravo ou vendê-lo, esse criminoso será morto. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de vocês. Se você ficar com uma doença contagiosa de pele, siga com todo cuidado as instruções dos sacerdotes levitas. Obedeça a todas as ordens que eu dei a eles. Não esqueça aquilo que o nosso Senhor Deus fez com Miriam quando estavam saindo do Egito.
Quando você emprestar alguma coisa a outro israelita e ele prometer como garantia de pagamento a capa de dormir, não entre na casa dele a fim de pegar a capa, mas espere lá fora até que ele a traga a você. Se ele for pobre, não fique com a capa durante a noite. Devolva ao dono antes do pôr do sol para que a use como cobertor, e ele ficará agradecido. E você terá feito aquilo que o Senhor nosso Deus acha certo. Não explore um empregado pobre e humilde, que é pago por dia, seja ele israelita ou um estrangeiro que mora na cidade onde você vive. Pague o salário dele no mesmo dia antes do pôr do sol, pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar, ele gritará a Deus, o Senhor, contra você, e você será culpado de pecado. Os pais não serão mortos por causa dos crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Respeite o direito dos órfãos e dos estrangeiros que moram na cidade de vocês. Não aceitem como garantia de pagamento de uma dívida a roupa da viúva a quem vocês emprestaram alguma coisa. Lembrem que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, o nosso Deus, os tirou dali. Por isso eu exijo que obedeçam a essa lei. Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim o Senhor, o nosso Deus, abençoará tudo que você fizer. Na colheita das azeitonas, depois que você sacudir a oliveira, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E faça só uma colheita de uvas nas plantações. As uvas que ficarem nos pés serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem que vocês foram escravos no Egito e por isso que eu exijo que obedeçam a essa lei. Capítulo 25. Quando dois israelitas tiverem uma questão, levem o caso para ser julgado pelos juízes. Um dos dois será julgado culpado e o outro inocente. Se o culpado for condenado a receber chicotadas, o juiz o fará deitar-se no chão e na sua presença o homem será chicotado, recebendo o número de chicotadas que ele merece de acordo com o crime que cometeu. O máximo que alguém pode receber são 40 chicotadas, mais do que isso seria humilhar um israelita em público. Não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. O dever de casar com a viúva do irmão. Moisés disse ao povo: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer e deixar a esposa sem filhos, a viúva só deverá casar de novo com alguém que seja da família do morto. O irmão do falecido deve casar com a viúva, cumprindo assim o dever de cunhado. O primeiro filho que ela lhe der será considerado filho do falecido, para que o seu nome não seja desaparecido de Israel. Mas se o cunhado não quiser casar com a viúva, ela irá ao lugar de julgamento para falar com os líderes da cidade e ela dirá: meu cunhado não quer cumprir o seu dever casando comigo. Ele não quer que o nome do seu irmão fique vivo em Israel. Aí os líderes devem chamar o homem e procurar fazê-lo mudar de ideia. Mas se ele insistir dizendo que não quer casar com a cunhada, ele chegará perto dele e ali na presença dos líderes tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é assim que se faz com um homem que não dá ao seu irmão descendente em Israel. E dali em diante a família dele será chamada de família do homem que foi descalço. Outras leis. Quando dois homens estiverem lutando, a esposa de um deles não deve chegar e agarrar o membro do outro, a fim de ajudar o marido. Não tenha dó nem piedade. Corte a mão da mulher que fizer isso. Não leve à bolsa dois pesos diferentes, um marido do que o outro. Nem tenham em casa duas medidas diferentes, um maior do que o outro. Usem pesos e medidas certos para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, nosso Deus, está lhes dando. Ele detesta todos aqueles que fazem essas coisas desonestamente. Ordem para destruir os amalequitas. Lembrem aquilo que os amalequitas fizeram quando vocês saíam do Egito. Eles não temeram a Deus e quando vocês estavam cansados e desanimados, eles os atacaram de surpresa e mataram os mais fracos, que estavam vindo atrás dos outros. Portanto, quando o Senhor, o nosso Deus, lhes estiver dando a terra, que vai ser de vocês, e tiver feito com que derrotem todos os inimigos ao seu redor, acabem com os amalequitas, matem todos, para que ninguém lembre mais deles. Não esqueçam dessa ordem. Capítulo 26. As ofertas das colheitas. Moisés disse ao povo: vocês vão tomar posse da terra que o Senhor, o nosso Deus, está dando a vocês, depois de morarem lá algum tempo. Cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu, deve colocá-lo num cesto e levar para o lugar onde Deus tiver escolhido para ser nele adorado. Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga: declaro hoje que estou morando na terra que o Senhor, o nosso Deus, prometeu dar aos nossos antepassados. Aí o sacerdote pegará o cesto e colocará na frente do altar do Senhor, nosso Deus. Então, na presença do Senhor, você fará essa declaração:
O meu antepassado foi um arameu, que não tinha lugar certo onde morar. Ele foi com a família para o Egito e ali eles moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo grande e forte. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. Então oramos pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos. Com a sua força e com seu poder Ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas e nos tirou do Egito. E nos trouxe até essa terra que nos deu, uma terra boa e rica, e agora o Senhor, o nosso Deus, nós oferecemos a primeira parte das colheitas da terra que nos deste. Depois coloque a oferta diante do Senhor, o nosso Deus, e ajoelhe-se na sua presença. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e a sua família, e faça uma festa com os levitas e com os estrangeiros que moram onde você vive. Os dízimos, de 3 em 3 anos, junte a 10ª parte das colheitas daquele ano e dê aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas que moram na sua cidade, para que tenham toda a comida que precisarem. Depois, na presença do Senhor, o nosso Deus, você dirá o seguinte: entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas a parte das minhas colheitas que pertencem a ti. Obedeci a todos os teus mandamentos, não deixei de cumprir nenhum deles e fiz tudo o que mandaste a respeito do dízimo. Não comi nenhuma porção do dízimo quando estava de luto, não levei nenhuma parte para fora da cidade quando estava impuro, nem dei nenhuma parte como oferta pelos mortos. Fiz tudo o que mandaste, ó Senhor meu Deus, e obedeci a tua ordem. Olha do céu, onde moras, ó Deus, e abençoa-nos, o teu povo de Israel, e abençoa essa terra boa e rica que nos deste, conforme prometeste aos nossos antepassados. Israel, o povo de Deus. Moisés disse ao povo: hoje o Senhor, o nosso Deus, está mandando que vocês obedeçam a esses mandamentos. Portanto, cumpram as suas leis com todo o coração e com toda a alma. Hoje vocês afirmaram que o Senhor é o seu Deus e prometeram andar sempre nos seus caminhos. Obedeçam às suas leis e aos seus mandamentos e fazendo tudo o que Ele mandar. E hoje o Senhor Deus declara que, conforme prometeu, vocês são um povo que é somente dele, e Ele manda que vocês obedeçam a todos os seus mandamentos. Assim, Ele vai abençoá-los, dando-lhes mais fama, glória e honra do que qualquer outro povo que Ele mesmo criou. E conforme Ele disse, vocês serão seu povo escolhido, o povo que é somente dele. E essa foi a nossa leitura de hoje. Algumas coisas que são muito importantes para a gente fazer menção na leitura da lei. Às vezes a gente pode considerar que isso é muito massivo, muito chato, é um diálogo monótono, são regras em cima de regras, mas na verdade a gente pode perceber que Moisés está dando para o povo um modelo de santidade, não um modelo de regras. Como assim, Caleb? A gente leu alguns capítulos antes ali, no começo do texto, que era para o povo cavar um buraco quando eles estivessem acampando em determinado lugar, e quando eles fossem fazer as suas fezes, era para eles jogarem as fezes no buraco e tapar, porque o Senhor ia perambular, ia andar pelo acampamento, e o acampamento deveria ser santo. Então Deus está fazendo uma ligação direta entre a higiene do povo com santidade. Isso não é simplesmente uma regra. Isso deve ser para nós que Deus é um Deus limpo, que é um Deus que Ele não é um Deus que habita em meia sujeira. E isso não é simplesmente um ditado de mãe. Quando a mãe quer encher o nosso dia com sermões de limpeza dela, mas a grande questão é que o Senhor, Ele tem um modelo de vida e Ele chama a nós, o seu povo, para viver diante desse modelo. A gente viu aqui, diante de todas essas coisas, modelo de negócios, modelo de piedade, modelos a respeito também de religiosidade, de rituais e cerimônias. A gente viu um modelo para todas essas coisas. E Deus é um Deus que quer que nós andemos nesse modelo, porque é através desse modelo que nós podemos, perante a sua própria palavra, encontrar a Ele. Você não vai encontrar o Senhor fora daquilo que Ele mesmo disse que faria, onde Ele estaria ou o que Ele gostaria. Quando eu falo em encontrar o Senhor, eu não estou falando que Ele não estaria lá, porque Ele é onipresente. Eu estou falando de ter uma experiência onde você pode se relacionar com Ele de uma forma verdadeira. E é através de nós nos submetermos à sua lei, aos seus mandamentos, que nós possamos desfrutar de relacionamento. E isso não tem nada a ver com legalismo.
Isso tem a ver com querer agradar o Senhor, querer agradar uma pessoa que a gente quer se relacionar. Você não convidaria para um baile funk uma pessoa que odeia funk. Você não convidaria uma pessoa que odeia gatos para um lugar onde tem gatos. E Deus está nos convidando para estar num lugar de santidade. E Ele, logicamente, espera que nós aceitemos esse convite, mas que nós façamos também um convite de volta para Ele. Que nós tornemos a nossa vida uma vida santa para que Ele também possa vir e habitar em nós. Então, através disso tudo que nós olhamos hoje, que nós lemos hoje, fica a reflexão. Será que nós simplesmente olhamos para as coisas que o Senhor tem dito para nós como as regras simples para serem seguidas e que isso não vai interferir em nada, é só um checklist? Ou será que através disso eu posso encontrar aquilo que agrada ao Senhor e entender como Ele verdadeiramente é, como Ele pensa, para que eu possa ter um relacionamento genuíno e verdadeiro com Ele, através daquilo que Ele me disse, que Ele me revelou? Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe, eu te espero aqui para mais um dia amanhã e até mais. Tchau, tchau.